Fala, galera bonita do nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui a professora Letícia, de língua portuguesa, para mais uma aula super interessante. Estão preparados aí para a aula de hoje? Caneta e papel na mão para fazer as anotações? Muito bem, então vem comigo. Na aula de hoje, nós veremos 4 gêneros textuais que são bem parecidos e, por isso, podem causar alguma confusão para a gente. Nós veremos, então, as semelhanças e as diferenças entre eles. E de quais gêneros eu estou falando? Da charge, o cartoon, as histórias em quadrinhos e as tirinhas. E eu quero iniciar a explicação pela charge, que é um gênero textual jornalístico e artístico, que utiliza a linguagem mista, que é a mistura da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Vocês se lembram qual que é a diferença dessas linguagens? Não? Então nós vamos relembrar rapidinho. A linguagem verbal é quando apresenta escrita e a linguagem não verbal é quando o texto ele vem para nós apenas em formatos de imagem. E a linguagem mista é a mistura dessas duas formas de linguagem, tá certo? Então, na charge, nós veremos escrita e desenho, ou escrita e imagem, texto verbal e não verbal. Como nós podemos observar, por exemplo, nessa charge que está aparecendo aqui na tela para vocês, em que está escrito: acelerando a velocidade em 3, 2, 1. E nós vemos a imagem de uma vacina correndo para passar a mensagem de que o processo de vacinação está acelerando. A charge, ela, como eu disse para vocês, é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade. E também para expressar o posicionamento editorial de um veículo de comunicação. Ela é uma crítica carregada de ironia, sabe? Que reflete situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E esse termo charge, ele é oriundo do francês charger. Eu até falei uma palavra francesa aqui para vocês, que significa carga, exagero e ataque violento. As charges, elas retratam situações da atualidade. Então, ela é atualíssima. Ela não pode ser feita com poucos dias depois do acontecimento, mas ela deve ser feita de forma praticamente imediata. Ou seja, assim que o fato acontece, o chargista vai, e já faz a charge sobre aquele acontecimento. E por meio da charge, o leitor ele tem a capacidade de compreender, sabe, a dinâmica de acontecimentos que acontecem no mundo todo. E o chargista, como é chamado, aquele profissional que desenha as charges, ele precisa o quê? Estar inteiramente familiarizado com assuntos jornalísticos para construir e retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de elementos. Você sabia? Um único quadro de elementos gráficos, como é o caso dessa charge que vocês veem aqui na tela. Então, a partir desta charge, nós podemos observar algumas características. Olha só o que diz nessa charge, o texto. Ei, macho, tem álcool gel 20 litros? Então, o primeiro ponto aqui que nós percebemos é um retrato da atualidade. Neste caso, nós podemos observar que a charge foi feita no momento auge da pandemia, em que as pessoas estavam desesperadas para adquirir álcool em gel. Então, é usada uma notícia, que é a pandemia, que retrata um fato social ou político de relevância. Então, aqui, retrata um assunto de bastante importância mesmo, que no caso é a pandemia que nós passamos. E aí, a gente pode concluir o quê? Que a charge, ela se origina
de uma notícia jornalística. Mas o que ela faz? Ela reflete a imagem e o posicionamento do veículo de comunicação. Então, ela reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo de comunicação. Nem sempre será a opinião do chargista, mas será a opinião daquele veículo que está comunicando. A charge também pode ser chamada de texto visual, em que ela utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. E aqui percebemos o humor no exagero da quantidade de álcool em gel que as pessoas estavam comprando, inclusive para estocar. E como a charge se alimenta da novidade, ela é tida como uma narrativa efêmera, ou seja, aconteceu o fato, a charge já deve ser feita e publicada. Caso não venha acompanhada de uma notícia, ela não poderá ser compreendida pelos leitores. Então, é necessário esse conhecimento prévio por parte dos leitores, tá certo? Se vocês não soubessem, por exemplo, do acontecimento da pandemia, como que vocês saberiam o motivo da pessoa comprar tanto álcool em gel? Não faria muito sentido, né? Então, nós entendemos essa charge, porque nós temos um conhecimento prévio com base nós temos um conhecimento prévio, né, com base num acontecimento que já é do nosso conhecimento. E o outro ponto que eu quero destacar aqui é que a charge também pode ser política. Por ela ser íntima da atualidade, ela pode ser usada em debates políticos, né? Em debates jornalísticos aí que tratam da política. E é praticamente obrigatório aos jornais destinarem um espaço exclusivo a postagens de charges, que aí conterão críticas a respeito da política nacional, por exemplo. Agora, nós veremos o cartoon. O cartoon é um gênero jornalístico de opinião e análise também. E ele pode ser usado como crítica. Entre as características do cartoon, nós percebemos a sátira e o humor. E ele é utilizado por todos os veículos que se utilizam de quê? Da ilustração, da imagem, para transmitir informação. Como, por exemplo, os jornais, as revistas, a internet. Como ele utiliza a crítica, e por vezes ele pode ser sarcástico, né? Ao expor aí hábitos e comportamentos humanos, por exemplo. Então aqui o cartoon ele vai fazer essa crítica de forma geral à humanidade, principalmente aos nossos maus comportamentos, como por exemplo em relação ao planeta. Neste exemplo que vocês podem ver aqui a seguir, nós temos uma crítica à poluição que devasta a natureza. Vocês conseguem perceber que isso é algo recorrente? Que não é um problema atual, é também um problema atual, certo? Mas é um problema antigo que já vem acontecendo há muito tempo. Essa é uma das diferenças que nós vamos perceber aí entre o cartoon e a charge. Isso mesmo. A diferença entre a charge e o cartoon é exatamente o elemento de tempo. Enquanto a charge retrata situações atuais, embasadas em notícias, o que é que o cartoon vai fazer? Ele vai utilizar críticas e sátiras de situações atemporais. E no cartoon, as personagens não são reais como na charge. Então, só relembrando aqui um detalhe, né, sobre essa questão do tempo. A charge aconteceu, já é feita a charge. O cartoon não, o cartoon ele não tem essa questão do tempo, ele é atemporal. E aqui sobre as personagens. As personagens, elas podem ser seres inanimados, como é o caso dessa florzinha que vocês veem aqui na tela, né? Ela tossindo por causa da poluição. Ficou claro, então, estudantes? A charge
Assim como o cartoon, ela traz uma crítica de forma humorada, bem humorada, né? Mas muitíssimo atual. Enquanto o cartoon traz fatos que são corriqueiros aos seres humanos e, de certa forma, faz críticas em relação aos seus comportamentos. Outro ponto aqui, quanto à estrutura visual desses dois textos, que sempre estarão dentro de um único quadro. Entendidos? Vocês conseguiram perceber isso? Porque a charge e o cartoon, elas trazem todo o contexto, trazem todo o texto, toda a ideia dentro de um único quadro. Entendidos aí? Então, nós vamos para a próxima, que é a história em quadrinhos, que eu sei que vocês amam. E nós veremos como funciona a estrutura das histórias em quadrinhos. Vocês sabiam que elas também são chamadas de HQs? É um nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência. Normalmente, são colocados na horizontal. Essas histórias, elas possuem fundamentos básicos da narrativa. E o que nós temos como elementos aí da narrativa? Temos enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. Nós já vimos isso aqui nas nossas outras aulas. No geral, as histórias em quadrinhos vão apresentar uma linguagem verbal e não verbal, que eu já expliquei para vocês também no início da aula. E os artistas, eles podem utilizar diversos recursos gráficos nesse gênero textual para trazer o leitor para dentro da história contada. E para comunicar as falas, vocês já perceberam que para comunicar as falas das personagens são empregados balões com textos escritos? O formato desses balões, eles também transmitem intenções, vocês sabiam? Por exemplo, os balões com linhas contínuas, o que eles fazem? Eles sugerem uma fala em tom normal. Os balões que são com linhas tracejadas, eles indicam que a personagem está sussurrando. Os balões em formas de nuvem, eles apontam pensamentos. E os balões com traços pontiagudos, eles exibem o quê? Eles exibem gritos das personagens. E aqueles balõezinhos que têm uma interrogação, o que eles querem dizer? Que a personagem está com dúvida. E quando o balão tem duas pontas, como este, que vocês estão vendo na tela, é porque tem o quê? Mais de uma personagem falando. Isso mesmo. E nós ainda temos os balões com uma lâmpada, que quer dizer que a personagem teve uma ideia. E por fim, nós temos os balões com uma exclamação, que representa admiração, surpresa das personagens. Vocês sabiam dessas diferenças nos balãozinhos? Pois é, e isso é interessantíssimo e às vezes a gente não percebe, não é mesmo? Outro recurso que é bastante explorado nas histórias em quadrinhos são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir sons. Por exemplo, se você vir lá na história em quadrinho um cabrum, é como se fosse o som de um trovão. Um tic-tac, por exemplo, é o som de quê? Dos ponteiros de um relógio, entre outros vários que nós podemos perceber. E outro ponto importante aqui que eu quero destacar é quanto aos suportes, ou seja, os locais onde nós encontramos, né, essas publicações. Os mais usados nas histórias em quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis. E vocês sabiam que no Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico Tico? Isso. E ela foi publicada no ano de 1905 pelo periódico O Malho. Aqui na tela tem uma versão mais atualizada e colorida, mas a versão original ela era em preto e branco.
E em 1960, o público brasileiro teve o gibi inteiramente colorido, com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi ele foi apresentado pela editora Cruzeiro e ele trazia personagens inspiradas na cultura nacional. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, aliás, né, outro tipo de história em quadrinhos aí, que também foi publicada na década de 70, é uma das histórias em quadrinhos mais conhecidas do Brasil, que é qual? A Turma da Mônica, isso mesmo, criada pelo paulistano Maurício de Souza. Essa revistinha, ela faz tanto sucesso, mas tanto sucesso que ela é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Olha só, muita gente consome aí as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. E essas histórias em quadrinhos, elas estão presentes em todo o mundo. E nós temos várias personagens emblemáticas. Esta aqui, vocês conhecem, não é mesmo? A famosa Mafalda, que cai em todas as nossas provas. Ela é criação do cartunista argentino Quino. Foi criada no ano de 1964. Nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade possui pensamento reflexivo e questionador sobre a realidade mundial. E ela sempre traz um ponto de vista humanista sobre as situações do mundo. E a Mafalda, ela é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa. E ela se tornou também um símbolo argentino. Certamente vocês já viram em alguma atividade, não é mesmo? Outra notável é Calvin and Hobbes, que é intitulada aqui no Brasil como Calvin e Haroldo. Ela foi criada em 1985 por um americano chamado Bill. E essas tirinhas, elas foram exibidas em jornais até 1995. Nela, esse garoto, Calvin, ele vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo, que na realidade não passa de um bicho de pelúcia. Vamos agora conversar um pouquinho sobre as tirinhas? Pessoal, as tirinhas, elas são uma forma de contar a história muito poderosa, em apenas alguns quadros. Você consegue dizer muita coisa aí em apenas alguns quadrinhos. A combinação, né, entre elementos visuais e textuais é o formato perfeito para fazer rir e inspirar, desabafar e refletir. Mais importante do que a história é como você conta essa história. E para fazer tirinhas, é importante saber o que mostrar e mostrar na hora certa. O humor da tirinha, ele está na quebra de expectativa e no ponto de vista inusitado. E um dos principais motivos das tirinhas, né, terem se tornado tão populares na internet é mesmo o sentimento de identificação que elas provocam, seja através do exagero ou de outros recursos gráficos da linguagem. E é possível mostrar situações comuns sobre outra perspectiva para gerar reconhecimento e empatia. Olhem só esse exemplo que eu trouxe para vocês. O menino diz assim para o tio dele: olha só, tio Tubinho, eu tenho tablet, iPhone, PlayStation 4 e laptop. O que o senhor tinha com 7 anos? Aí o tio responde: piolho. Então, vocês conseguem perceber o humor dessa tirinha? Isso mesmo, ele consiste na quebra da expectativa do sobrinho que espera que o tio tivesse outra coisa a não ser piolho, né? Então, a diferença entre história em quadrinho e tirinha é que a história em quadrinho ela é feita em algumas páginas, enquanto a tirinha é em apenas uma página, ou seja, em poucos quadrinhos, como vocês podem observar nesses exemplos que eu trouxe.
E eu quero falar aqui rapidinho para vocês sobre a caricatura. Isso, que é uma fotografia desenhada que destaca de forma exagerada a característica que é mais marcante na personagem. E aí essa imagem ela evolui para a charge, que tem, né, as características que eu falei para vocês, e depois também pode ser evoluída para um cartoon. Então, isso aí vai depender do que se quer passar naquela mensagem. Então, pessoal, eu trouxe para vocês como exemplo essa caricatura aqui do Chaves, que todo mundo conhece muito bem, não é mesmo? E aí, vocês gostaram da aula de hoje? É muito importante sabermos a respeito desses gêneros que eu trouxe para vocês, pois são os que mais caem nas avaliações que nós fazemos aí ao longo da nossa vida. Não apenas por isso, eu sempre falo para vocês que quanto mais lemos, mais inteligente nos tornamos. E nós colocamos muitas atividades interessantes lá na plataforma para vocês exercitarem. E que tal se vocês fizessem uma história em quadrinhos para compartilhar conosco? Eu adoraria contemplar a criatividade de vocês. E agora é com vocês, estudantes. Para fazer as atividades da plataforma, acesse smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, SMEDGV. Assim você poderá rever nossas aulas e também nos siga nas nossas outras redes sociais. Um abraço e nos encontramos na próxima aula.